Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro, meio-dia e meia. Eu sou a Márcia Dutra e hoje o Repórter São Paulo é especial. A edição de hoje traz mais uma entrevista com um dos 11 candidatos à Prefeitura da capital paulista. Numa parceria inédita da TV Brasil com o jornal É o País, as entrevistas são feitas ao vivo aqui no nosso estúdio em São Paulo e tem também transmissões pelo portal EBC e pelo portal de notícias do É o País Brasil. Todos os 11 candidatos foram convidados e as datas das entrevistas foram escolhidas pelas assessorias dos candidatos, junto às produções da TV Brasil e do É o País Brasil. Nosso convidado de hoje é o candidato Major Olímpio do Solidariedade. Sérgio Olímpio Gomes nasceu em Presidente Venceslau, que fica no interior de São Paulo. Tem 54 anos. É policial militar, ficou na PM durante 29 anos. É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, jornalista, professor de Educação Física, técnico em defesa pessoal e instrutor de tiro. Está no primeiro mandato como deputado federal. Foi deputado estadual por 2 mandatos, primeiro pelo PV e depois pelo PDT. Foi eleito deputado federal no ano passado com quase 180 mil votos ainda pelo PDT. Logo depois teve uma passagem rápida pelo Partido da Mulher Brasileira e hoje está no Solidariedade. Participa hoje da entrevista a repórter aqui da TV Brasil, Sara Kines, e participam também a jornalista Flávia Marreiro, que é subeditora do É o País Brasil, e a repórter do É o País, a Marina Novaes. Boa tarde a vocês. Candidato, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sou eu quem agradeço e cumprimento pela iniciativa de colocar para a opinião pública o perfil e as propostas dos candidatos. Candidato, como eu disse agora há pouco, lendo aí um pouquinho da sua história, falando um pouquinho da sua história, o senhor passou por diferentes partidos. Agora está no Solidariedade. Essa semana, o presidente do seu partido, Paulinho da Força, votou contra a cassação do então deputado Eduardo Cunha. O senhor tem um plano de governo, está aqui ao meu lado, que diz: vamos acabar com esta vergonha. O senhor não ficou constrangido com essa posição dele? Olha, eu não fico constrangido, até porque quando eu fui para o Solidariedade, eu tive a liberdade que o Paulinho, o presidente nacional do partido, me deu para ter a minha livre manifestação de voto e opinião. Eu entendo que o Cunha era mais uma das vergonhas para o nosso país, como o Renan é vergonha, como eu vejo em sessões do Congresso, quando nós estamos lá discutindo vetos, como a semana passada, eu vejo essas figuras, Fernando Collor de Mello. Para mim, isso me indigna ainda serem representantes, porque o perfil é o que há de mais sórdido na política brasileira. Então, eu fiz manifestações fora Cunha, entendo que os crimes praticados contra ele é um péssimo exemplo e demerece a classe política. Agora, o Paulinho tem as suas razões, os seus motivos, ou a sua fidelidade ao amigo Cunha, mas eu quero deixar muito bem claro, ele deu absoluta liberdade, tanto que todos os deputados do Solidariedade tiveram a liberdade de voto e votaram pela cassação do Cunha. Se o senhor estivesse lá, teria votado também? Eu votei. Eu votei pela cassação dele. E me manifestei, inclusive, em plenário pela cassação. Então, obviamente, isso não lhe constrange? A mim não constrange. Eu gostaria que ele tivesse votado junto com os 450 deputados. Mas não foi a opção dele e eu respondo pelo meu voto, pela minha manifestação, pela minha vontade. Marina. Bom, candidato, a sua principal bandeira de campanha é a segurança pública, que é uma atribuição do Estado. E hoje, no momento em que se discutem cada vez mais alternativas de políticas urbanas de prevenção, e a gente vê um clima de tensão entre polícia militar e população civil, como que vai funcionar essa sua política que o senhor chama de tolerância zero e aproveitando, se o senhor tem outras propostas para a segurança que não sejam na linha da repressão? As propostas não são na linha da repressão e, aliás, não há uma confrontação da sociedade civil com a polícia. Você tem, muitas vezes, a confrontação da força policial com vândalos, com criminosos, com black blocs que vão em manifestações públicas justamente para atacar a força policial, depredar patrimônio público e privado, constranger as pessoas, que não se trata da massa da população. A população, e principalmente o cidadão de bem, que sabe que a polícia acaba sendo o seu último ponto de apoio e para lhe transmitir segurança, essa população e a esmagadora maioria do povo brasileiro
apoia a polícia e as ações policiais. Com relação a um programa Tolerância Zero, e isso é o mote maior da campanha, é que aqui virou terra sem lei. No nosso país como um todo, mas a cidade de São Paulo está com ela tem um ar de anomia, de terra sem lei, de cidade abandonada, onde o crime compensa, onde se você tropeça nas ruas com a sujeira, com os traficantes vendendo o crack a céu aberto. E nós vamos colocar, sim, no caso aí o município, o prefeito tem a Guarda Civil Metropolitana. Nós temos hoje um efetivo de 5.800 homens, faltam 600. É preciso completar esse efetivo e colocar mais 1.000 homens e mulheres ano na Guarda Municipal, aumentar a ação de presença. Nós vamos ampliar a Operação Delegada, que é um convênio com a Polícia Militar, disponibilizando mais policiais. Nós chegamos a ter 4.500 PMs nas ruas por dia a mais em São Paulo na Operação Delegada, custeados pela Prefeitura. O atual prefeito cortou isso, tem 1.500 só. Nós precisamos reativar esse protocolo. Nós temos que criar um centro de emergência do próprio município. Você vê só, hoje, as viaturas da CET, com as viaturas da São Paulo Transportes, com as viaturas da Guarda Municipal, o sistema de rádio não se comunica. E menos ainda da Guarda Municipal com os órgãos da Segurança Pública do Estado. Então, e antes de tudo, é preciso se estabelecer a intolerância realmente com a prática de crimes. Através dos outros órgãos municipais, por exemplo, das Cracolândias, não vai ficar boteco clandestino, não vai ficar cortiço com ocupação de traficantes, não vai ficar quartos de hotel ali na Cracolândia, que são entrepostos do traficante. Todo mundo sabe onde estão e faz de conta que não está acontecendo nada. Então, não são políticas repressivas. O Estado se coloca, e até repressivamente, quando há a afronta e há o crime. E por outro lado, não estou aqui dizendo que em algumas circunstâncias não possa ocorrer o excesso praticado por qualquer agente público da segurança, seja ele policial, seja a Guarda Civil Metropolitana. Mas quando há o excesso, você tem que individualizar a conduta, punir o responsável, e não a instituição. O candidato, só para continuar no tema da segurança, o senhor falou que a tensão se dá entre a polícia e grupos isolados de vândalos. Não só a polícia de São Paulo, por índices internacionais e no próprio Brasil, uma das polícias que mais mata em várias das periferias. As pessoas, são depoimentos que nós como jornalistas escutamos, as pessoas têm muitas vezes tanto medo da polícia quanto dos próprios bandidos. O senhor pode isolar tanto dessa maneira, dizer que é uma questão apenas de grupos determinados da sociedade? Não é uma hora de revisão de algumas práticas da polícia? É a polícia que mais mata, é a polícia que mais morre no mundo. Não tem um país no mundo onde se executam mais policiais. Nós temos 60 mil homicídios por ano no nosso país. Nós temos 3 mil confrontações policiais que geram morte. E, com absoluta certeza, nós temos mais de 600 mil PMs nas polícias militares no Brasil. Nós temos mais de 120 mil policiais civis, nós temos 12 mil policiais federais, nós temos 10 mil policiais rodoviários federais. E o policial ele é compromissado com a defesa da sociedade. É que nós estamos vivendo num país onde a criminalidade afronta a lei de todas as formas. Vão para a execução de policiais. É raro a semana que eu não vou no enterro de um policial aqui no estado de São Paulo. Eu fiz parte da CPI para investigar a causa da morte de negros pobres na periferia, porque eu queria avaliar esse diagnóstico no Brasil, que tem esse mantra de dizer quem morre no Brasil e executado pela polícia é o negro pobre da periferia. Mas não é? E nós verificamos exatamente, a CPI está dizendo justamente o contrário. Pessoas estão se matando, a sociedade é subserviente com isso, os órgãos de segurança pública incompetentes não funcionam, nós não regulamentamos até hoje. A Constituição é de 5 de outubro de 88 e tem lá no artigo 144 dizendo que nós temos que regulamentar o papel da polícia brasileira. Nem a regulamentação do papel da polícia nós fizemos. A gente vê muitas vezes conflitos de competência da Polícia Civil e Militar. Polícia Civil, Polícia Militar. Nós regulamentamos agora em 2014 o papel das guardas
civis no Brasil, mas das polícias nós não fizemos. Nós dizemos, morrem 60 mil pessoas por ano, mas nós temos 10 mil desaparecidos também por ano, que possivelmente tenham sido executados e que a justiça brasileira, a polícia brasileira, não faz o esclarecimento disso. Agora, se nós temos uma incompetência hoje de uma inadequação da lei, uma incompetência de justiça, o que está restando ainda para a sociedade como um arremedo de esperança é a presença da polícia. Eu repito, não vou justificar excessos nem flagrantes de respeito à legislação. E eu digo para você, quem prende o mal policial não é juiz, não é promotor, não é sociólogo, não é psicólogo, é o bom policial que prende o mal policial, que não quer na força policial aqueles que têm a atitude ou a conduta distorcida. Mas pode ter certeza absoluta, essa questão de se dizer é onde a polícia mais mata no mundo, é onde tem mais confrontações, porque matar policial no nosso país dá sinônimo de status para o criminoso. O PCC põe a carpa estampada nas tatuagens de marginais dizendo: eu sou matador de polícia, isso dá status no crime. É lamentável. Só no estado de São Paulo, 110 PMs têm sido executados por ano. No Rio de Janeiro, agora, até 30 de junho, 78 policiais foram executados. Durante a Olimpíada, mataram um agente da Força Nacional de Segurança, mas 19 PMs foram baleados. E não é notícia para a mídia, baleou PM, matou PM, é assim mesmo, eles são truculentos, tem mais é que morrer. Essa visão é que ela é inaceitável. E a sociedade, principalmente as pessoas oprimidas na periferia, eu trabalhei na periferia de São Paulo e a Rádio Patrulha ainda é a ambulância do pobre, é o socorro, é o psicólogo, é o padre, é a presença, é para mediação de conflitos. Excepcionalmente, tem que usar armas para defender a própria vida e defender a vida de terceiros. Candidato, mudando de assunto, numa entrevista anterior o senhor falou que o plebiscito não funciona, que ele é demagógico. Como então promover a efetiva participação popular, né, nos projetos e programas do seu possível governo, como você cita no plano de governo, né, dessa participação da população? Inclusive, em 2014, tem uma foto numa rede social do senhor assinando uma lista em apoio a um plebiscito, né? O senhor mudou de ideia em relação ao plebiscito? Eu não mudei de nada. A pergunta ali foi plebiscito para obras. E em relação a obras, nós já temos uma lentidão de procedimento nos processos licitatórios do nosso país. E o que eu disse que é demagógico é simplesmente para dizer, olha, nós estamos participando. Se a cada obra pública executada, em qualquer dos níveis, seja no plano federal, estadual ou municipal, o administrador público, ele for fazer um plebiscito, e o custo de um plebiscito? O plebiscito com a consulta antes da lei ou o referendo após a lei. Eu fui ativista também no referendo, lá atrás, em relação ao que estava previsto no Estatuto do Desarmamento, o comércio de armas e munição no Brasil. Eu participei, assinei, me mobilizei, não sou contra consultar a população. A pergunta que me foi feita num debate numa outra rede foi exatamente para obras, porque a pergunta foi feita, escuta, foram fazer um viaduto no Canadá, e você, por que eu falei, é demagógico você dizer isso, porque você vai ter um gasto altíssimo para fazer um plebiscito. Você imagine com 9 milhões de eleitores na cidade de São Paulo, o custo para você realizar um plebiscito. Então tem que ser mais do que justificado, sim. Podemos ter uma interpretação em relação a algo que tem que ser feito pela administração municipal, que deva ser feita uma consulta popular. Okay. Aí é o plebiscito ou o referendo. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.